Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Semente da Luz, estamos de volta. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Antes de nossa aula, vamos fazer aquele nosso ancoramento já tradicional, se possível fechando nossos olhos, trazendo para você coisas boas, atraindo pensamentos positivos, respirando de forma que, ao inspirar, você traga para dentro de você, além do gás oxigênio, coisas importantes, novidades, informações, coisas que vão fazer você ascender. E da mesma forma, ao expirar, coloque para fora seus medos, pavores, coisas que travam você, aqueles problemas com os quais você não consegue lidar. Coloque-os para fora através da respiração. Nos ligando assim às ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. Da mesma forma, nos ligamos ao comando Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e aos centuriões de Órion. Atraímos também as energias da ordem Santa Ametista e Santa Esmeralda. Pedimos a presença dos tronos de pretos velhos e caboclos, bem como dos Exus e das pombagiras, em especial, chamando aqui Pombagira, muito importante para a nossa trajetória, a Maria Padilha Rainha, bem como um Exu também fundamental, Exu Veludo, que trabalha junto conosco em nossos pontos de encontro de estudo, nossas naves de ancoramento e aqui no canal diretamente. Falando em naves, vamos atrair as naves com as quais ou nas quais estamos ligados, como Anesh, Aruanda, a nave Estrela da Vida, Ramares, entre muitas outras, como a nave Shambhala e a nave Agartha. Queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar, sentimos-nos agora acolhidos, amparados, protegidos e pedimos a todos vós a inspiração para que aqui, a partir de agora, haja uma profunda troca de conhecimento entre ensino e aprendizagem. Kansham Fam, Kansham Fam, Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Hoje, Danúbio 4, vamos ver alguns ajustes que são necessários a serem realizados, que foram necessários em Danúbio 4 e são necessários em vários orbes, vários planetas. Vamos então aqui, ó. M45, que foi um assunto que nós começamos na aula passada, na nossa aula de número 21, quando falamos de Pleiades, da nebulosa de M45, e aqui eu vou trazer já informações acrescidas. M45, além de nebulosa, ela é tida, ela é interpretada como um sistema solar triplo ou trino. E o planeta escolhido dentro de M45 por Onara para alocar mais de 4 milhões de resgatados de Avior foi um planeta que teve um ajuste por essa técnica que eu vou trabalhar com vocês aqui agora, que é a técnica de terra-transformação. Lembra que nós vimos que Onara trouxe de Avior muitos seres e dividiu-os em famílias, 49 delas. Só que essa em particular, que nós vamos estudar agora, a de M45, dentro do setor de Trelude ou Danúbio, ela foi alocada num planeta chamado Danúbio 4. E para que o Danúbio 4 pudesse ser o receptáculo para essa civilização, eles fizeram alguns ajustes.
E essa técnica de terratransformação, que está aqui ó, ilustrada na imagem ao lado, ela já foi falada por nós aqui com vocês. Já falamos, inclusive, que alguns mestres, algumas hierarquias, algumas consciências conseguem fazer o uso dessa técnica sem nenhum dispositivo, sem nenhum aparato, apenas com técnicas mentais. Só que também é possível que as ordens, que os conselhos utilizem equipamentos como esse que está aqui. Tipo uma nave que é capaz de desacoplar cápsulas menores, satélites menores, que são deslocados para o destino. No caso, o satélite natural ou artificial, o orbe, o planeta, a estrela, seja o objetivo que for. E no caso aqui, Danúbio 4 recebeu algumas dessas cápsulas, e essas cápsulas foram alocadas na atmosfera e no subsolo para as modificações devidas. Olha elas ali à frente, ó. Essa técnica altera condições climáticas e geológicas, adaptando o local, harmonizando o local, de acordo com o projeto ou com os projetos a serem instalados naquele planeta. Foi isso que se deu em Danúbio 4. E o planeta escolhido, como está ali, Danúbio 4, ele é o quarto planeta do sistema ou setor de Trilude. Lembra que nós vimos também que M45 era dividida, e é ainda, em setores ou sistemas? E que um desses setores chamava-se Trilude ou Danúbio. Nós até explicamos as origens desses possíveis nomes, de onde, provavelmente, muitos de vocês também ou vieram ou por onde passaram. Quando Avior foi invadido lá atrás, antes de Onara trazer as civilizações todas para M45, quando Avior foi invadido, o primeiro ser desses que a gente destaca aqui, que estiveram presentes e que protegeram a humanidade, foi Toranque. Ali no último momento desse slide, já falamos um pouquinho sobre o Toranque e já adiantei para vocês também que haverá aulas futuras só sobre Toranque. Todos esses seres, Onara, Yashlon Yas, Shiva Hamakur, Toranque, Yashlon Yas, Onara e Shiva Hamakur são samurais sagrados. Toranque é um comandante estelar. Esses seres todos serão estudados em detalhes mais à frente, em aulas nas quais abordaremos somente eles. Mas aqui, importante voltar a citar Toranque, por quê? Toranque, nesse caso, dessa recuperação de seres, foi quem alocou essa humanidade de 5D e 6D em bases subterrâneas e solicitou a ajuda de Onara para liderar também esse grupinho. Então, observa, Toranque aloca a humanidade nos planetas onde ele conseguiu, ainda em Avior, em bases subterrâneas. E como ele percebe que ele não conseguiria deslocar toda aquela civilização, toda aquela população dali, sem mais danos do que já havia sido lesada essa civilização, lembra, estamos falando de ataque dos Dracos, de ataque de reptilianos, de insectoides. O Toranque aloca esses seres e solicita ajuda a Onara. Onara vem, e é claro que esses seres não vêm sozinhos. Eles não são nem seres, eles são consciências, hierarquias. Eles vêm acompanhados de grupos, de uma hierarquia enorme. E Onara é que é solicitado, e ele aceita liderar esse grupo para Danúbio 4 e outros grupos, como nós vimos, de Avior para outros lugares. Alguns desses lugares que nós vimos nas aulas anteriores são, por exemplo, a Casa de Criator, o próprio Império de Nódia, e vários deles foram trazidos para M45, como da vez anterior foi visto por nós. Vamos ao próximo ainda sobre Danúbio 4. Danúbio 4 e a Frota Star. Essa é uma imagem de nosso queridíssimo Astar Charan, ou Astar Charan. Outras imagens vocês podem ver por aí, tá? Astar se apresenta de várias maneiras, mas a principal imagem dele, ela gira muito em torno de algo parecido com essa aqui. Toranque,
quando recebeu a ajuda de Onara, ele foi agraciado com duas coisas importantes. Ele foi convidado a continuar em Danúbio 4 e participar da estruturação dessa civilização. E, ao ser convidado e aceitar, ele também é agraciado com outra coisa. Ele recebe coligados, pessoas da família consanguínea dele, seres muito próximos a ele, de outras jornadas. Então, esses seres chegam a ele e vão ser os sustentadores do plano micaélico em Danúbio 4. Por quê? Porque ele, Toranque e esses demais seres, hierarquias e grupos, já realizavam a sustentação do plano micaélico em outras paragens, em outras linhas temporais. E com isso, a partir de Danúbio 4, eles formataram juntos um comando. Esse comando é que mais tarde passou a ser chamado de Comando Astar. Por isso aqui a citação do Comando Astar e da apresentação dessa imagem, nosso queridíssimo Astar Sheran. A frota de exploração desse comando, do Comando Astar, ela possibilitou o crescimento da civilização de Danúbio 4 e a colonização de um raio de até 35 anos-luz no entorno do planeta. Então, além do planeta em si, eles começam a colonizar no entorno. Eles chegaram a 85 milhões de humanos em 5 e 6D em uma única família, isolada das demais 48 de M45, como nós vimos antes. E muitos dos hoje terráqueos aqui no seu planetinha estiveram, como eu já adiantei anteriormente, em Danúbio 4. Só que lá em Danúbio 4, você não tinha a tal da amnésia sideral. Essa amnésia sideral que, infelizmente, hoje assola grande parte da humanidade. Porque se não fosse por essa amnésia, talvez eu não teria que estar trazendo esse tipo de informação para vocês. Vocês já saberiam, já lembrariam. E é por elas existirem, por essas memórias estarem claras na mente de vocês, que muitas dessas informações parecem a vocês simples, fáceis, compreensíveis, ou ainda que não tão fáceis ou compreensíveis. Ao abrir o leque para o estudo, você percebe um link, uma ligação, dá uma espécie de reconexão, porque a informação não é propriamente nova, é um restabelecimento de algo que já é seu. Danúbio 4 e Toranque, nos aprofundando mais ainda em Toranque e em Danúbio 4. Esse ser, treinado por Iaberim e Iasluias, aquele que eu acabei de falar lá atrás, ele buscava fazer o quê? Ele buscava formalizar a Federação Humana em M45. Ele percebe o crescimento de Danúbio 4, ele percebe que ali era necessário estabelecer uma proteção através de uma federação. Por quê? Porque ele antevia, daquela maneira como eu já expliquei para vocês, que esses seres conseguem fazer leituras das linhas temporais acima da média. Ele antevia um confronto entre os Dracos, que eles tinham combatido anteriormente, e a civilização crescente de M45. Em 5 gerações de M45, as 6 famílias dos planetas internos foram unificadas. Então, agora já estou indo além de Danúbio 4. Além de Danúbio 4, outras 5. Então, 6 ao todo foram unificadas. Elas foram se juntando. Lembra que eu falei sobre Danúbio estar colonizando no entorno? Isso vai fazendo com que eles venham a se juntar, e aí isso forma um conselho diretivo, constituído por 12 seres, 2 de cada planeta. Observa ele já se organizando. É até uma imagem aqui desses planetas. 1, 2, 3, mais distantes. 4, 5, mais próximos. E esse aqui, que até coloquei uma seta pequenininho, são esses 6 planetas internos. Eles assim formaram um conselho diretivo. Falei de 5 gerações. Em 10 gerações, eram 25 bilhões de seres, já em 5 e 6D, e alguns já descendo para 4D, totalizando não mais 6,
mais 260 planetas de M45 sob a égide da Federação Humana, que então Toranque conseguiu estabelecer, conseguiu formalizar. Federação Humana de M45. Então aqui tem até 2 detalhes para eu chamar a atenção de vocês, que são os asteriscos. São 2, ó. Lá no título, Federação Humana de M45, é esse asterisco amarelinho que está lá embaixo, ó. Nós já falamos sobre isso, se você lembrar bem, já teve até um título de slide com Federação Humana de M45. Por isso expliquei no início que a gente ia agora começar a se aprofundar, então vários temas irão retornar para a gente poder aclarar a memória e trazer mais informação. Como eu disse no início do canal, ainda não estamos experts em praticamente nada. Tudo ainda é uma construção. Esse assunto foi iniciado no 10º slide, lá embaixo, ó, da aula 21. Isso é para você que é aluno aplicado, voltar lá e relembrar. E quando nós falarmos de Aldebaran, está aqui na imagem, essa imagem é a estrela Aldebaran, que também aparece às vezes em algumas fontes com A e tio e não N, tudo bem. Olha o asterisco em branco aqui embaixo, ó. Já falamos dela, inclusive, mais lá atrás, perdão. Falamos na aula 15, no slide 6, quando eu chamei e expliquei de experimento 2. À época, eu não trouxe imagem de Aldebaran, eu trouxe a imagem de uma colmeia. Eu trouxe uma imagem de algo que eu expliquei para vocês de como funciona o sistema de Aldebaran. Tá? Então, conhecida como Federação Humana, essa Federação de M45, ela também tinha o nome de Pleiades. Comunicava-se uns com os outros com o mesmo idioma mãe de Avior, e era derivada da raça ariana primordial de Avior, o local de onde a maioria deles era egresso. Entre eles havia pequenas variações e mutações ocasionadas pelo padrão geológico e atmosférico dos diferentes orbes. Lembra que a gente viu que era Danúbio 4? Depois passaram a ser os 6 mais internos. No final do slide anterior, nós vimos que já eram centenas de planetas em torno da mesma lógica, com o mesmo conselho e sob a égide já da Federação Humana. Então havia diferença entre esses orbes. E os seres apresentavam e apresentam texturas de pele distintas, estatura que variam entre 4 e 5 metros, dimensões que vão desde a 3D até a 7D, e hábitos distintos. Então, há seres de 3D, que em geral são os animais, e de outras dimensões acima. Mas eram todos eles, ainda que distintos, seres do código Cadiamon-Mika, como nós também já vimos antes. Dentre esses seres, muitos foram importantes. Mas Toranque, de novo, se destacou no confronto com os Dracos. O confronto que já se deu e o confronto que você verá aqui à frente que se dará. E na sequência, na fase de expansão da Federação Humana de M45 para Aldebaran, na constelação de Touro, o motivo pelo qual você tem essa imagem aqui ao lado. Porque no próximo slide também já falaremos mais um pouquinho dessa expansão, dessas viagens de Toranque para Aldebaran. Dracos em Danúbio 4. Então, até então parecia que estava tudo bem, era um momento só de evolução, mas Toranque já havia se preparado, formando a federação, porque ele sabia o que vinha pela frente. Infelizmente veio. Essa linha temporal dele se confirmou. Quando que ela se confirmou? Quando os Dracos descobriram acesso às áreas internas de M45. Eles vinham buscando desde quando Onara resgatou os seres de Avior. Eles vinham atrás, eles vinham no rastro. E não era possível até então. Só que eles conseguiram acesso. E chegaram a Danúbio, o setor de Danúbio, e arrasaram o local, aniquilando mais de 900 milhões de seres. Percebam o quão profunda é uma guerra, o quão grave
nós temos como é grave, como as consequências de uma guerra são danosas. Isso serve para a gente também. O que vem acontecendo hoje, vou fazer uma parte aqui, o que vem acontecendo hoje na guerra entre Rússia e Ucrânia não é noticiado, não chega pelos canais oficiais, há conflitos, há embates e há perdas de vidas humanas arrasadoras. As bombas de hoje, as armas de hoje, são muito mais destrutivas, são muito mais precisas, e há muitas ocorrências e mortes que não vêm sendo relatadas pelos canais oficiais. Toranque, voltando para Danúbio, estava, à época, em viagem por Aldebaran, já nessa rota de expansão, e também por Betelgeuse, onde, lá nesses locais, ele já havia confrontado com Frota Draco. E lá ele havia vencido. Mas, ainda assim, parte do conselho diretivo, aquele que nós vimos anteriormente, hoje, foi morto. Reptilianos e insectoides, isso é importante ressaltar, também faziam parte da Frota Draco. É muito raro haver uma frota, mesmo com o nome Frota Réptil, Frota Insectoide ou Frota Draco, que seja composta somente por aquela raça. Em geral, os seres negativados andam juntos. Mas acontece também com os seres da luz. Normalmente, as frotas felídeas têm outros seres nas suas fileiras, que são de outras raças, mas que fecham na mesma ideia. Essa guerra foi a primeira guerra real para esses seres depois de Avior, de onde eles foram resgatados. E ao retornar a Danúbio, Toranque deparou-se com a desintegração da família, a família que ele tinha recebido para formar o Comando Astar. E não só da família, muitos complementos divinos dele haviam sido dizimados. Muitos seres que eram fractais, desdobramentos, braços coligados a ele, foram dizimados. Isso fez dele um guerreiro implacável e astuto. Ele fez o quê? À época, ele se utilizou da tecnologia Draco, deixada no fronte de batalha, e reverteu isso contra os próprios Dracos. E articulou, assim, a defesa da Federação Humana de M45 a partir dessa tecnologia que ele captura dos Dracos que foi deixada no fronte de batalha. Aqui do lado, uma imagem que não é, infelizmente, das mais belas, porque a Toranque, depois da família dos complementos terem sido dizimados, das dimensões que eles estavam, com os corpos mais físicos que eles tinham à época, ele entrando em contato com esses seres e tentando equilibrar essa relação para ele mesmo poder respirar e se preparar para o que vinha e programar para futuros encontros com esses seres em momentos mais à frente. Então, esse aqui é um momento de encontro em outras dimensões, é um contato de Toranque simbolizado aqui por um ser com essas energias todas em contato com quem seriam os seus complementos divinos ou a família dele. As sequelas da guerra. Importante falar sobre isso de novo, e observa que aqui, ó, no título da imagem, Sequelas orbitando a mente do ser, você tem de novo a imagem de diversas sequelas em que você vê planetas, locais, coisas conturbadas, imagens confusas na mente do ser. E você deve lembrar, como está ali embaixo do asterisco, ó, nós estudamos também sobre essas sequelas nos slides 9 e 10 da aula 21, quando eu falei sobre os Dracos em M45. E trouxe uma imagem também muito similar a essa, com sequelas na mente do ser. Isso é muito importante que você entenda. Olha o número 1. Essa é outra guerra. Teve a Guerra de Avior, essa guerra em Danúbio 4, nós veremos a Guerra de Órion, chamada Grande Guerra de Órion, veremos a Guerra de Pégasus, veremos a Guerra de Andrômeda, e veremos várias dessas guerras, de onde vêm essas sequelas,
que muitos dos seres que estão no planeta hoje ainda têm. Então, essa é outra guerra geradora de memória estelar, de pavor nos terráqueos pelos reptilianos e insectoides. Por isso que tem-se no planeta hoje um medo incrível de réptil, de inseto em geral. Alguns têm medo de ave por conta de conflitos com aviários. Todos esses medos estranhos que você tem a impressão que vêm de outro local, de outro tempo, tem muito a ver com essas memórias. Parte dos habitantes atuais da Terra hoje, ela veio, essa parte, transmigrada dessa M45 que nós estamos estudando aqui. Isso antes mesmo dos Anunnakis de Nibiru, que nós vamos estudar também muito profundamente. Mas os Anunnakis de Nibiru, eles, quando chegaram ao planeta, muito tempo depois disso aqui, é claro, eles ainda trabalharam mais ainda, potencializando mais essas memórias com essa ideia do pavor desses répteis, desses insetos e de várias outras raças. O humano de 5D, ele vive 750 mil anos. Devido ao quê? Em 5D, a densidade corporal é diferente. Já expliquei um pouquinho sobre isso em outros momentos. E além da densidade corporal, ao fato de o tempo em dimensões mais acima, ele desacelera. Lembra que eu falei isso para vocês? Que essa noção do dia com 24 horas, do mês com 30, 31 dias, é uma coisa da 4D. Conforme você vai ascendendo em dimensão, o tempo vai desacelerando. Até que uma certa dimensão acima, de uma 9, 10 em diante, você já nem sente mais o tempo. Ele já desacelera tanto para você que você já nem o sente mais. E muito mais lá em cima, nós entramos naquela faixa dos seres em cujas dimensões elas são atemporais, nem tem mais o tempo. Eu sei que para nós aqui, atrelados ao tempo, como ainda somos, é difícil essa compreensão. Mas só passei por essa explicação agora para mostrar para vocês que esse fato explica os milhões de anos de conflito interno. Você veja, se você em outra dimensão, em outro orbe, em outra circunstância, viveu existências com muito mais anos, a quantidade de memória acumulada ela é muito maior. E o conflito interno ele se reflete hoje nos habitantes do planeta Terra. Parece que são muitas existências no planeta, como, infelizmente, muitas vertentes religiosas tentam mostrar para vocês, mas não é. Muito do que nós pensamos que foi vivido aqui na Terra é holograma encarnacional. É encarnação que não houve. Na verdade, você tem outras lembranças que foram apagadas por essas memórias e apagamento induzido para que você não tenha acesso a esse tipo de informação tão importante. Com Onara e Aslan Yas, dois dos samurais que eu falo tanto, ao lado de Toranque, Toranque conseguiu superar as dificuldades desse período, desse momento, e derrotou os Dracos e todos os coligados de outras raças negativadas, como reptilianos e insectoides, que estavam junto ao Império Draco. Vamos ver aqui uma etapa muito importante, que é Alcione, que nós vimos que faz parte de M45, e os novos humanos. E uma breve passagem aqui pela imagem dos Greys, que vai ser importante esclarecer um detalhe com vocês. O setor ou sistema de Alcione, lembra? Falei do setor de Trelúdio ou Danúbio. Esse aqui, Alcione, é um outro setor, que nós também falamos na aula passada. Esse setor tornou-se a capital da Federação Humana de M45. O setor ou sistema de Alcione. Isso se deu depois da vitória de Toranque sobre Dracos e coligados. Na época, a estrela Alcione, que é a principal do setor de Alcione, é o mesmo nome, ela estava dentro de M45. Só que depois ela foi deslocada para 457 anos-luz da Terra, é a órbita atual dela. Então, outra coisa, além da terra-transformação, que é uma técnica que eles usam para preparar os orbes, eles também deslocam, vocês vão ficar surpresos lá para frente,
ao verem como isso aconteceu com a Lua, com o nosso planeta, com o nosso sistema, eles deslocam órbitas em prol de certas evoluções. Ok? Então, à época, a Alcine foi deslocada e ela está lá até hoje. É onde ela se encontra hoje. E essa guerra que nós vimos anteriormente, ela moldou os humanos de Pleiades. Acabou que os humanos de Pleiades, que foram os seres que vieram para cá, são muitos de vocês hoje, moldou esses seres de uma raça guerreira e conquistadora, por fruto de tudo isso que a gente viu. Característica levada às demais áreas por onde essa raça passou ou colonizou. Esse molde gerou muito a dualidade, essa dualidade que eu falo desde o início do canal, e fomentou conflitos, inclusive, entre etnias humanas e os humanoides, zetas e greys, que nós já vimos um pouquinho em outras aulas. Até que uma hora eles se estabilizaram. E se estabilizaram de maneira tão profunda que essa estabilização social e expansão estelar dessa federação humana, como está em vermelho aqui embaixo, ó, asterisco vermelho. Aí veja aqui, ó. Acaba que essa federação, e esse é um tópico para a próxima aula, ela vai se transformar na federação humana e humanoide. Na próxima aula você vai ver que esse leque se abre e a federação humana de M45 se torna humana e humanoide, abraçando esses outros seres. Por que a imagem? Não só porque eu falei dos greys, mas para vocês verem, se vocês pesquisarem em outras fontes, em muitos momentos você vai ver a imagem do grey assim, em outros momentos você vai ver ela mais próxima disso aqui. Porque, na verdade, essa imagem aqui, ó, essa capa cinza, isso é um invólucro. Isso é como se fosse um escafandro, uma roupa de astronauta. É uma cobertura. É uma roupa que eles usam para poder se proteger em determinados ambientes, se proteger, inclusive, da atmosfera local, que eles não respiram exatamente aqueles gases dali. Então, a maioria dos seres que você vê com essa conformação, eles estão usando roupas por cima da conformação real que eles realmente apresentam. Ok? Falaremos mais sobre essas raças mais para frente, mas, por enquanto, hoje aqui é só esse dado a mais. E as memórias afetadas, que eu acabei de tratar, você veja que hoje eu estou batendo muito nesse assunto, porque ele é muito importante que você entenda e que você se veja nessa circunstância. Todo esse registro de guerra, medo e pavor, sedimentado nas memórias dos atuais habitantes do planeta, nós hoje, ele é potencializado ainda mais no planeta pelo tal do sinistro governo secreto através da matriz de controle. Eu já venho falando sobre isso e eu vou reiterar isso aqui. Alimentos que são impostos à humanidade, medicamentos que são impostos à humanidade e o uso exacerbado das redes sociais. Eu falei só de 3 coisas. Tem um etc. ali que é enorme, mas essas são coisas com as quais vocês precisam atentar. Prestar atenção no exagero, no uso desregrado, no uso não equilibrado. Foi de Toranque o projeto inicial de clonagem e melhoria genética de humanos e humanoides. Durante essa guerra que nós acabamos de ver, e em outras que veremos futuramente, você vai ver que esses seres, eles se veem na necessidade de gerar super soldados. Seres com a aparência desse que está aqui ao lado, tá? Não só fortes fisicamente, mas vamos ver ali no número 3 que outras capacidades eles passam a ter, eles passam a adquirir, que são capazes de derrotar essas demais raças reptilianas, aviárias, insectoides e dracos, além dos draconianos, além dos dragões, que são seres com uma carapaça mais forte, com uma condição de fortaleza física e até telepática maior. E com isso, esses super soldados, eles passam a ter telepatia e força física além do padrão normal de humanos e humanoides medianos, somadas a uma capacidade de bloqueio mental ao inimigo. Eles passam a ter um domínio da mente, como nós vimos lá atrás,
quando falamos dos Jedi. Então, eles tinham uma capacidade superior à média. E esses atributos, entre outros, foram adquiridos por esses super soldados. Isso é uma prévia de algo que a gente vai ver muito mais à frente, de maneira mais profunda. Ok? Conseguiram captar a mensagem de hoje? De novo, uma imagem limpinha para vocês, para que vocês entendam que tudo está na mente de vocês. Tudo isso que eu, teoricamente, trago de novo, não é novo. Pode ser que 1, 5, 10, até 20% seja novidade. Mas grande parte você já tem na sua mente. Desperte. Permita a entrada das informações. Realize os exercícios. Faça as meditações. Respire. Estude. Melhore. Nos ligamos assim às ordens Kumara, Shansara, Santara e Amarilis. E aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano e aos centuriões de Orion. Agradecendo profundamente a todos os tronos de pretos velhos e caboclos, Exus e pombagiras, que aqui estiveram até agora, intuindo, instruindo e inspirando. Kansham Fam. Kansham Fam. Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Estudem. Se aprofundem. Melhorem. Evoluam. Até nosso próximo encontro.